E aí, pessoal, tudo bem? Hoje iremos falar sobre as máquinas simples, que são aparatos que a gente tem no nosso dia a dia e que ajudam a gente a diminuir aquela aplicação de força que a gente estudou aqui nos conteúdos anteriores. Então, essas máquinas vão fazer o quê? Vão nos ajudar no cotidiano, quando a gente tem que levantar alguma coisa muito pesada, quando a gente tem que levar para um outro patamar e está muito pesado. Então, a gente vai ver como é que funcionam essas facilidades. Então, primeiro de tudo, o que são essas máquinas simples? Como eu falei, instrumentos do nosso cotidiano que têm a função de alterar forças. Então, a gente tem como máquina simples quem? As tesouras, os alicates, abridores de lata, faca, martelo, parafuso e vários outros. Primeira máquina simples que a gente vai falar aqui é da roda com o seu eixo. A roda e o eixo, elas possibilitam para nós uma locomoção mais rápida. Pensem vocês terem que andar aqui do Colégio Ética até o aeroporto sem ter um carro, uma bicicleta ou qualquer outro automóvel. Não sei se a bicicleta entra em automóvel, mas vamos fazer aqui para entender. Sem algo com rodas para te levar. Demora muito mais tempo, né? Por isso que está aqui locomoção mais rápida. E lembrem-se que as rodas, elas não são apenas para o transporte de pessoas. Nós temos, por exemplo, aqui esse funcionário levando, né, num carrinho de mudança. Então, também ajuda aí a levar objetos, não apenas pessoas. A roda e o eixo, elas têm também a função de diminuir o atrito do corpo para o chão. Então, fazendo isso, a força que você tem que aplicar para levar um objeto é bem menor. Outra máquina simples que a gente vai ver é a alavanca. A alavanca, ela funciona como um multiplicador de força. Quando que isso acontece? Quando a gente tem objetos próximos ao eixo e a gente faz a força longe do eixo. Por exemplo, aqui a gente tem um espremedor de limão. O eixo, gente, é o nome que a gente dá para o lugar onde está fixado a alavanca. No caso, é esse ponto desse parafuso aqui. Olha o eixo, olha onde está o limão, está bem próximo, certo? Se a gente faz força aqui nessa ponta, a gente consegue multiplicar a força com que esse limão está espremendo. Em referência ao quê? A você espremer esse limão apenas com a mão. Então, você espremer com a mão e você espremer aqui, aqui é multiplicada a sua força. O mesmo princípio acontece também no cortador de unha. E a gente tem também como alavanca a gangorra. Aqui, praticamente uma alavanca dupla, né? O eixo fica bem aqui no meio. Então, a gente pode, por exemplo, colocar pessoas de pesos diferentes na gangorra, porém, para essa gangorra ficar equilibrada, elas têm que estar em posições diferentes nessa alavanca. Por exemplo, a pessoa com um peso maior tem que chegar mais perto do eixo, enquanto a com um peso menor tem que ficar o mais longe possível desse eixo. Assim, a gangorra se mantém equilibrada. Ok? Terceira máquina simples que a gente vai ver, então, é o plano inclinado. O plano inclinado, ele está em dois aparatos diferentes, a rampa e a cunha. A rampa, vocês sabem, aquela rampa que a gente anda mesmo, aquela rampa de acessibilidade. Quanto menor a inclinação, menor a força necessária. Quando a gente tem uma rampa muito íngreme, a gente tem que fazer muita força para subir. Porém, se essa rampa for um pouquinho menorzinha a inclinação, quanto menos íngreme ela for, mais longa ela vai ter que ser para conseguir fazer essa inclinação, porém, menos peso a gente vai ter, menos força a gente vai ter de aplicar para conseguir andar nessa rampa aqui, ok? E a cunha, gente, a cunha é o nome que a gente dá para essa formação do machado e faca, tá? Então, o machado, a faca, ela tem o quê? Ela tem dois planos inclinados juntos assim, ó. Dois planos inclinados opostos. Então, isso faz com que, quando ela é inserida em um certo ponto, esses dois planos inclinados fazem com que a força que é dada, né, nessa parte aí de colocar essa cunha, ela vai para os lados do objeto, fazendo com que dividir esse objeto no meio seja muito mais fácil. Por isso que está escrito aqui mudar a direção da força. Ao invés da força estar sendo aplicada para baixo, ela é aplicada para os lados. Então, com isso, a gente consegue dividir o objeto. Aí trouxe aqui para vocês, é claro, o exemplo da rampa. Percebam que essa é uma rampa bem pequenininha, então ela é bem íngreme. Então, por exemplo, para a gente carregar aqui, lembra do carregador que estava lá pegando mudança? Pegar aquele carrinho de mudança e colocar aqui nessa rampinha vai ser uma força grande. Enquanto que se ela fosse maior,
seria mais tranquilo, mais fácil para aquele trabalhador lá da mudança conseguir levar esse carrinho. E aqui a gente tem um machado mostrando para vocês um dos planos inclinados, o outro está do outro lado que a gente não está enxergando. Outro, mais um, temos bastante. Mais uma máquina simples que a gente tem no nosso cotidiano é a rosca. A rosca, na verdade, gente, ela é um plano inclinado que está em um eixo. Então, é uma descida que está indo, né, em direção a um eixo, tá? Por isso que tá aqui, ó, plano inclinado envolvido em um eixo. Permite que o parafuso se mova ao ser aplicada uma força. Então, qual que é a rosca do parafuso? É essas voltinhas aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o eixo, essa parte aqui do meio, nessa parte vertical, e tudo que está fazendo aqui em volta é a rosca do parafuso, é um plano inclinado envolto aqui, ó, tá descendo. Então, essa rosca faz com que o parafuso, quando a gente aplica a força, consiga entrar, por exemplo, em madeira, que é o que a gente costuma colocar, né? Colocar em madeira, colocar aí nos móveis. A gente coloca o parafuso, vai apertando com a chave de fenda. Aqui uma chave Phillips, que precisaria, né? Porque ele tem essa cruz. Aí a gente vai apertando e conforme a gente vai aplicando a força, essa rosca vai ajudando ele a entrar. Também serve para multiplicar a força que está sendo aplicada no parafuso. Acho que esse é o último, hein? Vamos ver? Última máquina simples, então, é a polia. Polia é um intrincado sistema que a gente tem para levantar objetos, elevá-los. É um conjunto de rodas e eixos com cordas. Então, viu só? A gente tem aquela máquina simples que agora está em conjunto para fazer outra. A polia muda a direção da força aplicada. Quando que ela é utilizada? Para vocês entenderem. Geralmente, ela é utilizada para carregar objetos do chão para uma plataforma acima. Então, o que acontece? Ao invés de você pegar ela, por exemplo, pegar um saco de cimento, pegar o saco do chão e levantar, então a polia permite o quê? Que você coloca o saco de cimento nessa polia e você puxa a corda. Entenderam? Ao invés de você pegar de baixo para cima, você está puxando de cima para baixo. Isso que é a mudança da direção que está sendo falada aqui. Além de mudar a direção, ela multiplica a força aplicada quando é utilizada duas ou mais rodas e eixos, tá? Esse duas ou mais não é duas ou mais polias, são duas ou mais rodas e eixo. Todo o conjunto é chamado de polia. Existem as polias fixas e existem também as polias móveis. Trouxe para vocês, então, um exemplo da apostila. São 4 exemplozinhos que está na página do livro didático de vocês. Primeira coisa que eu quero falar aqui é que nessa página nós temos esse símbolo, que é o do RA Positivo. Ele é um aplicativo da própria editora, da própria Positivo. Baixem no celular de vocês e coloquem, né, no celular para vocês verem esse sistema de polias funcionando. É muito legal. Estou fazendo um convite aí aberto para vocês. Então aqui a gente tem 4 situações bem diferentes. Percebam que eu falei da questão de ter mais de uma roda e eixo, né? No primeiro caso, a gente tem apenas uma. A gente tem uma corda, a gente tem uma polia, né? Aqui só tem uma, então a gente chama isso de polia, que é uma roda com um eixo. Então, o que acontece? A corda passando por aqui, a gente puxando por esse lado, a gente consegue levantar essa bola, né, essa esfera de ferro aí, imagino que seja de ferro, com uma facilidade maior do que se a gente tivesse apenas levantando ela com as mãos. Essa aqui é uma polia fixa, ela não sai do lugar. Diferente dessa, que é uma polia móvel. Aqui a gente tem um eixo que está pregando ela aqui, né, nessa parte superior, que parece uma madeira. Aqui ela está presa apenas na corda, tá? Quando a gente tem uma polia móvel junto de uma polia fixa, a gente consegue diminuir na metade o peso que está sendo levantado. Por isso que aqui tem P, que é o peso, e aqui tem P dividido por 2. Quer dizer o quê? Que a força que a gente tem que fazer aqui é a metade da força que tem que fazer na situação 1. Quanto mais polias móveis a gente tem nesse sistema de polia, menos força a gente vai ter que fazer. Por isso que na situação 3, que tem 2 polias móveis, a força que o indivíduo tem que fazer para levantar é dividida por 4, tá? Assim como aqui que a gente tem 3 polias móveis, é dividida por 8.
Uma diminui na metade, a outra por 4, a outra por 8. Então, de 2, 2 e 2 vai dar 8 aí para nós. Entenderam? Então, é basicamente isso, gente. É isso que eu tinha para mostrar para vocês. Gostaram? São coisas do nosso cotidiano que ajudam a gente e a gente nem pensava, não é verdade? Então, é isso por hoje. Um beijão para vocês e até mais.